Gênesis capítulo 24. E Abraão era velho e bem avançado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em todas as coisas. E Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava sobre tudo o que ele tinha: Rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa, e eu te farei jurar pelo Senhor, o Deus do céu e o Deus da terra, que tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás uma mulher para meu filho Isaque. E o servo lhe disse: Se porventura a mulher não quiser seguir-me para esta terra, eu deixarei levar teu filho novamente para a terra de onde tu vieste. E Abraão lhe disse: Cuida para que não leves meu filho para lá novamente. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, e da terra de minha parentela, e que falou comigo, e que jurou para mim, dizendo: A tua semente eu darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de ti. E tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá. E se a mulher não quiser te seguir, então tu estarás livre deste meu juramento. Somente não leves o meu filho para lá novamente. E o servo colocou sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou a ele acerca deste assunto. E o servo tomou 10 camelôs dos camelôs do seu senhor, e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em suas mãos. E ele se levantou, e foi à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E ele fez seus camelôs se ajoelharem fora da cidade, junto a um poço de água na hora da tarde, a hora em que as mulheres saem para tirar água. E ele disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te, dá-me bom êxito neste dia, e mostra bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé aqui junto ao poço de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. E seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Inclina o teu cântaro e beberei, e ela responder: Bebe. E também darei de beber aos teus camelôs, essa seja a que designaste para o teu servo Isaque, e por ela saberei que tens misericórdia para com meu senhor. E aconteceu que, antes que ele terminasse de falar, eis que saiu Rebeca, que era nascida a Betuel, filho de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, uma virgem, nem homem algum a conhecia. E ela desceu ao poço, e encheu seu cântaro, e subiu. E o servo correu para encontrá-la, e disse: Permite-me, rogo-te, beber um pouco da água de teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E ela se apressou e abaixou seu cântaro sobre sua mão, e lhe deu de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: Eu também tirarei água para os teus camelôs, até que tenham bebido. E ela se apressou e esvaziou o seu cântaro no coxo, e correu novamente para o poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelôs. E o homem estava admirado de vê-la, e ficou em paz, para saber se o Senhor havia feito prosperar sua viagem ou não. E aconteceu que, quando os camelôs haviam acabado de beber, que o homem tomou um brinco de ouro de meio shekel de peso, e 2 braceletes para as mãos dela, do peso de 10 shekels de ouro. E disse: De quem tu és filha? Dize-me, suplico-te, há lugar na casa de teu pai para nos alojarmos. E ela lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o que deu à luz a Naor. E ela disse além disso a ele: Nós temos tanto palha quanto forragens suficientes, e lugar para se alojar. E o homem curvou sua cabeça, e adorou ao Senhor. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não deixou desamparado meu senhor sem misericórdia e verdade. Eu estando no caminho, o Senhor me conduziu à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu, e contou aos da casa de sua mãe estas coisas. E Rebeca tinha um irmão, e seu nome era Labão. E Labão correu até o homem, junto ao poço. E aconteceu que, quando ele viu o brinco e os braceletes nas mãos de sua irmã, e quando ele ouviu as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo: Assim falou o homem comigo, que ele veio ao homem. E eis que ele estava em pé junto aos camelôs diante do poço. E ele disse: Vem, bendito do Senhor, porque estás em pé aí fora, pois eu preparei a casa, e lugar para os camelôs. E o homem entrou na casa, e ele desatou os seus camelôs, e deu palha e forragem aos camelôs, e água para lavar seus pés, e os pés dos homens que estavam com ele. E foi posto alimento diante dele para comer, mas ele disse: Não comerei, até que eu tenha dito a minha incumbência. E ele disse:
Fala. E ele disse: Eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou meu senhor grandemente. E ele tornou-se grande. E ele lhe deu rebanhos, e gado, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelôs e jumentos. E Sara, esposa de meu senhor, deu um filho a meu senhor quando ela já estava velha, e a ele deu ele tudo que possui. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito. Mas tu irás à casa de meu pai, e à minha parentela, para tomar uma mulher para meu filho. E eu disse ao meu senhor: E se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele me disse: O Senhor, diante de quem eu ando, enviará seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, e tu tomarás uma mulher para meu filho da minha parentela, e da casa de meu pai. Então tu estarás livre deste meu juramento, quando fores à minha parentela, e se eles não te derem uma, estarás livre do meu juramento. E eu vim neste dia para este poço, e disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se agora tu fizeres prosperar o caminho em que eu ando, eis que estou em pé junto ao poço de água, e acontecerá que, quando uma virgem vier para tirar água, e eu disser a ela: Dá-me, rogo-te, um pouco de água de teu cântaro para beber, e ela me disser: Bebe tu, e eu tirarei também para teus camelôs, seja esta mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. E antes que eu tivesse acabado de falar em meu coração, eis que Rebeca veio com seu cântaro no seu ombro, e ela desceu ao poço e tirou a água. E eu lhe disse: Permite-me que eu beba, rogo-te. E ela se apressou, e baixou seu cântaro de seu ombro, e disse: Bebe, e eu darei de beber também aos teus camelôs. Assim eu bebi, e ela fez os camelôs beberem também. E eu lhe perguntei, e disse: De quem tu és filha? E ela disse: A filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. E eu coloquei o brinco sobre a sua face, e os braceletes nas suas mãos. E eu curvei a minha cabeça, e adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia me conduzido no caminho certo para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. E agora, se quiserdes agir de forma bondosa e verdadeira com meu senhor, dizei-mo. E se não, dizei-mo, para que eu possa tornar para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam e disseram: A coisa procede do Senhor. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma-a e vai, e deixa que ela seja a mulher do filho de teu senhor, como o Senhor disse. E aconteceu que, quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, adorou ao Senhor, curvando-se à terra. E o servo trouxe joias de prata, e joias de ouro, e vestes e os deu a Rebeca, e ele deu coisas preciosas também ao seu irmão e à sua mãe. E eles comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram toda a noite. E se levantaram de manhã, e ele disse: Enviai-me a meu senhor. E o irmão dela e a sua mãe disseram: Deixa que a donzela fique conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois disso, ela irá. E ele lhes disse: Não me detenhais, vendo que o Senhor tem prosperado o meu caminho. Enviai-me para que eu possa ir ao meu senhor. E eles disseram: Chamaremos a donzela, e perguntaremos de sua boca. E eles chamaram Rebeca, e lhe disseram: Tu queres ir com este homem? E ela disse: Eu irei. E eles enviaram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e seus homens. E eles abençoaram Rebeca, e lhe disseram: Tu és nossa irmã, seja mãe de milhares de milhões, e que a tua semente possua o portão dos que te odeiam. E Rebeca se levantou, e suas donzelas, e montaram em seus camelôs, e seguiram o homem. E o servo tomou Rebeca, e foi pelo seu caminho. E Isaque veio do caminho do poço Bir-Lahai-Roi, pois ele habitava na terra do sul. E Isaque saiu para meditar no campo ao anoitecer. E ele levantou seus olhos, e viu, e eis que os camelôs estavam vindo. E Rebeca levantou seus olhos, e quando ela viu Isaque, desceu do camelo, pois ela havia dito ao servo: Que homem é este que anda no campo ao nosso encontro? E o servo havia dito: É meu senhor. Por isso, ela tomou um véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que ele havia feito. E Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca, e ela se tornou sua esposa. E ele a amou, e Isaque foi confortado após a morte de sua mãe.
Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão, e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém não façais segundo as suas obras, porque eles dizem, e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos, e aumentam as orlas das suas vestes, e amam os lugares mais altos nas festas, e os principais assentos nas sinagogas, e as saudações nos mercados, e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens? Pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro, ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos, porque qual é maior, a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por todas as coisas sobre ele. E, o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E, o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do comínio, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devias ter feito, e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que coais um mosquito, e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos, e dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Assim, testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais. Serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Na verdade eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada.
Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Neemias capítulo 13. Naquele dia, eles leram o livro de Moisés aos ouvidos do povo. E achou-se escrito que o amonita e o moabita não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque eles não atenderam os filhos de Israel com pão e com água, mas contra eles contrataram Balaão, para que ele pudesse lhes amaldiçoar. Todavia, o nosso Deus tornou a maldição em bênção. Ora, sucedeu, quando eles tinham ouvido a lei, que eles se separaram de Israel e se misturaram à multidão. E diante disso, Eliasibe, o sacerdote, tendo a supervisão da câmara da casa do nosso Deus, estava aliado a Tobias, e ele havia-lhe preparado uma grande câmara, onde anteriormente eles lançavam as ofertas de carne, o incenso, e os vasos, e os dízimos do grão, o vinho novo, e o azeite, os quais foram ordenados a serem dados aos levitas, e aos cantores, e aos porteiros, e às ofertas dos sacerdotes. Em todo esse tempo, porém, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, adentrei eu ao rei, depois de certos dias, obtive licença da parte do rei. E vim até Jerusalém, e entendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, ao lhe preparar uma câmara nos átrios da casa de Deus. E isto me angustiou muito. Por isso lancei todos os utensílios da casa de Tobias fora da câmara. Então por minha ordem limparam as câmaras. E para lá eu trouxe de volta os vasos da casa de Deus, com a oferta de carne e o incenso. E eu percebi que as porções dos levitas não haviam sido entregues a eles, porquanto os levitas e os cantores, que faziam a obra, haviam fugido, cada um para o seu campo. Então eu contendi com os governantes, e disse: porque a casa de Deus está abandonada. E eu reuni a todos, e coloquei-os nos seus lugares. Então, todo o Judá trouxe o dízimo do grão e do vinho novo e do óleo aos celeiros. E eu fiz tesoureiros sobre os celeiros, Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escriba, e dos levitas, Pedaías. E próximo a eles estava Anã, o filho de Zacur, o filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e o seu ofício era distribuir aos seus irmãos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e não apagues as boas obras que eu tenho feito para a casa do meu Deus, e para os seus ofícios. Naqueles dias eu vi em Judá alguns pisoteando lagares no Shabat, e trazendo feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, e figos, e toda sorte de cargas, as quais eles traziam para Jerusalém no dia do Shabat. E eu testifiquei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam ali homens de Tiro, os quais traziam peixes, e toda sorte de mercadorias, e vendiam no Shabat para os filhos de Judá, e em Jerusalém. Então contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que maldade é esta que fazeis, profanando o dia do Shabat? Não fizeram assim os vossos pais. E não trouxe o nosso Deus este mal sobre nós, e sobre esta cidade. Todavia trazeis mais ira sobre Israel ao profanares o Shabat. E sucedeu que, quando os portões de Jerusalém começaram a ficar escuros antes do Shabat, eu ordenei que os portões fossem fechados, e instruí que não fossem abertos até passar o Shabat. E alguns dos meus servos se puseram junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia do Shabat. Assim, os mercadores e vendedores de toda a mercadoria se alojavam fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Então eu testifiquei contra eles, e disse-lhes: por que vos alojeis próximo da muralha? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daquela hora em diante eles não vieram mais no Shabat. E eu ordenei aos levitas que eles deveriam se purificar, e que deveriam vir e guardar os portões, para santificar o dia do Shabat. Lembra-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e poupa-me de acordo com a grandeza da tua misericórdia. Naqueles dias, vi também os judeus que haviam se casado com esposas de Asdod, de Amon e de Moabe, e os seus filhos falavam metade na fala de Asdod, e não conseguiam falar na língua dos judeus, mas de acordo com a língua de cada povo. E eu contendi com eles, e os amaldiçoei, e feri alguns deles, e arranquei-lhes os cabelos, e fiz com que eles jurassem por Deus, dizendo: vós não dareis as vossas filhas aos filhos deles, tampouco tomareis as filhas deles para os vossos filhos, ou para vós mesmos. Não pecou Salomão, rei de Israel, por estas coisas.
Todavia, entre muitas nações não havia rei como ele, que fosse amado pelo seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo o Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Então, atentaremos a vós para fazer todo este grande mal, para transgredir contra o nosso Deus ao vos casardes com esposas estrangeiras? E um dos filhos de Joiada, o filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso eu afugentei de mim. Lembra-te deles, ó Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, e o pacto do sacerdócio, e dos levitas. Assim, eu os purifiquei de todos os estrangeiros, e indiquei os guardas dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua ocupação, e para a oferta de lenha, nos tempos determinados e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, para o bem. Atos capítulo 23. E Paulo, olhando atentamente para o conselho, disse: Homens e irmãos, tenho vivido com toda a boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então, Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede caiada. Tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei mandas ferir-me. E os que estavam de pé, disseram: Insultas o sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse: Eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: Tu não falarás mal do governante do teu povo. Mas Paulo, percebendo que uma parte era de saduceus, e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Acerca da esperança e ressurreição dos mortos sou chamado em questão. E, tendo dito isto, houve uma discórdia entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus confessam essas coisas. E houve um grande clamor. E, levantando-se os escribas que eram da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem, mas se algum espírito ou anjo falou com ele, não lutemos contra Deus. E quando surgiu uma grande discórdia, o tribuno, temendo que Paulo fosse por eles despedaçado, ordenou que os soldados descessem, para que o tirassem à força do meio deles e o trouxessem para a fortaleza. E, na noite seguinte, o Senhor estava ao seu lado, e disse: Tem ânimo, Paulo, pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que também testifiques em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram, e sob maldição, juraram dizendo que não comeriam nem beberiam até que matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conspiração. E eles foram até os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Havemo-nos jurado debaixo de maldição que não comeremos nada até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que o traga a vós amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa sobre ele. E, antes que chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido da emboscada, foi, e entrou na fortaleza, e contou a Paulo. Então, Paulo, chamando um dos centuriões até ele, disse: Conduz este jovem até ao tribuno, porque ele tem uma certa coisa para lhe contar. Tomando-o, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse este jovem a ti, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e levando-o consigo à parte, perguntou-lhe em particular: O que tu tens para me contar? E ele disse: Os judeus concordaram em pedir-te que amanhã leves a Paulo para o conselho, como se quisessem perguntar algo mais estritamente a seu respeito. Mas não te deixes convencer por eles, porque mais de 40 homens o espreitam, pois eles juraram debaixo de maldição não comerem nem beberem até que o matem, e agora estão preparados, esperando a tua confirmação. Então, o tribuno despediu o jovem, ordenando-lhe que a nenhum homem dissesse que lhe havia contado aquelas coisas. E, chamando até ele 2 centuriões, lhes disse: Preparai 200 soldados para irem até Cesareia, e 70 cavaleiros, e 200 lanceiros, na 3ª hora da noite. E providenciai animais para Paulo montar neles, para o levarem em segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta desta maneira: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi tomado pelos judeus,
e estando prestes a ser morto por eles, sobrevim com a tropa, e o resgatei, tendo entendido que ele era romano. E eu, querendo saber a causa pela qual o acusavam, o levei ao conselho deles. E percebi que ele era acusado por questões da lei deles, mas não tinha nenhuma acusação digna de morte ou prisão. E, havendo-me informado que havia um complô contra esse homem, imediatamente enviei-o a ti, ordenando também a seus acusadores que falem contra ele diante de ti. Adeus. Então, os soldados, como lhes fora mandado, tomaram Paulo, e o levaram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando os cavaleiros irem com ele, retornaram para a fortaleza, os quais, entrando em Cesareia, e entregando a carta ao governador, apresentaram-lhe também a Paulo. E o governador, lendo a carta, perguntou de que província ele era. E, quando soube que ele era da Cilícia, disse: Eu te ouvirei quando vierem também os teus acusadores. E ele ordenou que o guardassem no pretório de Herodes.